Aí me manda um oi, assim que você me vê. Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Nós estamos tendo problemas técnicos desde 8 horas da manhã, mas essa live vai sair em nome de Jesus. O tema é muito bom. Dene, eu sei que você... Olha lá, Fabrício. Marciano, depois você assistir, eu tenho certeza que você vai assistir, você vai gostar dessa parte. Nenhum oi? É. Fabrício, bom dia, nós estamos tendo problemas técnicos aqui. Ah, bom dia, Fabrício. Tá difícil. Tá indo? Deixa eu botar aqui. Oi, Márcio. Bom dia. Ó, Bruninha, tá em aula não, é, Bruna? Ah, Bruna. Que bom que você tá participando. Ajuda a tia aí. Bom dia. Jefferson. Obrigada, Jefferson. Aí. Dando coraçãozinho aí, dando like. Obrigada. É a internet, né? Não, vai começar agora, Bruna. Ah, tendo problemas técnicos desde 8 horas da manhã, mas aí agora a gente vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo aqui. Agora vai. Fé em Deus. Ainda não. Não tá aparecendo aqui. Oi, vaqueira. Vaqueira entrou. Dá pra ver a vaqueira aí? Só não dá pra ver você. Aqui. Mas tá me vendo? E tá se vendo? Ah, então pode ser só problema meu, então, aqui. Né? Ah, só você, não tá se vendo não, é. Então. Meu povo que tá entrando. Também, tô com saudade também, vaqueira. Tá se dando no pole, é? Agora sim, agora eu tô vendo. Dia 13 de agosto, vamos falar sobre um tema de grande relevância, que é o negro no Brasil, o negro em Senhor do Bonfim. Então, estamos aqui com o nosso convidado, que estamos aguardando desde 8 horas da manhã. Bom dia, Carlos. Eu estou me sentindo importante. Desde 8 horas da manhã, a Pró Chuchu, a pró mais simpática de Campo Formoso, com o seu público do café com a Pró Chuchu me aguardando até 8 horas. Muito feliz, obrigado. E é um privilégio, Lisandra, participar da sua live. Ah, um privilégio é nosso de te ouvir. Eu sei que você tem muito trabalho prestado em Senhor do Bonfim, que você tem muito a contribuir nesse tema tão relevante. E é um prazer sempre conversar contigo. Para mim, você é um amigo querido, um amigo da família. E é uma satisfação conversar contigo. Ok, Pró? Estamos aqui para debatermos um pouco sobre a situação do negro no Brasil. É um tema relevante hoje, diante da morte de George Floyd, que houve recentemente. Todos nós precisamos respirar. Mesmo com a máscara, respirar está um pouco ruim, mas George Floyd morreu porque não deixaram respirar. Então, o seu tema que a senhora nos propôs a conversarmos aqui na live são palpitantes e estamos aqui à disposição. Então, Carlos, primeiro, eu sei que para algumas pessoas vai dispensar essa
apresentação, mas algumas pessoas que nosso alcance está sendo grande, viu? Pessoas em Recife, no sul do Brasil, estamos vendo, até no exterior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Se apresente, Carlos Tijuaçu. Bom, primeiro dizer que Carlos Tijuaçu é amigo da professora Prochuchu desde os anos de 99, 2000 para cá. Então já tem um bom tempo, né? Bom, sou filho do distrito aqui de Senhor do Bonfim, chamado Tijuaçu. Meus pais são de lá. Eu nasci na comunidade, na época transporte era um pouco difícil, então lá tinha o método de parteiras. E eu nasci na casa da minha avó, por intermédio de uma parteira chamada Dona Almerinda, uma tia que eu tenho muito carinho e Deus levou. Vim morar em Senhor do Bonfim aos 5 anos de idade, e aqui fiquei até os 12. Depois voltamos para Tijuaçu, lá eu fiz o primário, e quando concluí o primário, vim estudar em Senhor do Bonfim. Aqui concluí o magistério no Colégio Estadual Senhor do Bonfim, depois fiz o curso de pedagogia na UNEB, fiz uma pós-graduação na FATIM, e agora estamos cursando Direito na Faculdade Ages, no 4º semestre. Entrei na política em 2000, primeiro mandato de vereador foi em 2000, e retornamos agora ao mandato, em 2000 eu entrei na política como assessor do prefeito Carlos Brasileiro. E como no mandato eletivo, fui eleito em 2012, primeiro mandato, e agora estamos no segundo mandato, fomos eleitos novamente agora em 2016, finalizando agora em 2020 esse mandato, e com vários projetos de lei aprovados no município, e uma luta que nós temos na militância do movimento negro, ligado à Associação Quilombola do Tijuaçu, Associação Quilombo Forte. Eu mando um abraço aqui para o meu presidente, Josias Paulo, presidente da Associação Quilombola lá de Tijuaçu. E a nossa militância aqui em Senhor do Bonfim, em Salvador, e em tantas extensões dos movimentos negros organizados. Como ativista, me sinto honrado e privilegiado em estar sempre debatendo essa problemática do negro na Bahia, no Brasil e no mundo. Especialmente aqui em Senhor do Bonfim, por que não? Aí também no município de Campo Formoso, que eu mando um abraço para o distrito de Laje dos Negros. Eu tenho muitos amigos lá, professora Angelina, minha irmã em Cristo, minha amiga, o George, que é um cantor, a Joelma, e o Celestino, que foi um ativista político da cidade e no distrito. Então, eu mando um abraço para Laje dos Negros, representando, então, todo o grande município de Campo Formoso, essa extensão geográfica tamanha, né? Muito grande Campo Formoso. Prochuchu, as suas ordens. Então, escolhi o homem certo. Tá vendo o currículo do homem? Brincadeira não. São Tomé também, né, Tijuaçu? São Tomé também tem... Isso, São Tomé, é meu amigo. Lá o pessoal de São Tomé tem muitas amizades, e eu tive o prazer de conhecer uma liderança forte lá de São Tomé. Ele participa conosco da coordenação regional das comunidades quilombolas. Me falhou o nome dele aqui agora. É o Ailton, meu amigo Ailton, que eu mando um abraço lá em São Tomé. Sim, agora eu vou fazer uma pergunta. Vou ler aqui a pergunta, tá? Vontade. Como e quando você se descobriu negro? Como? Interessante, né? Não Veja bem, existe... Tudo bem que agora tem uma quebra de paradigma, né? Você não precisa se olhar que você tem um tom com a melanina mais específica, visível, para se descobrir negro. Né? Interessante que quando a criança se olha,
e diz, mamãe, por que eu sou assim mais escurinho? Então, não precisa mais essa descoberta quando infantil. A descoberta, e vamos dizer assim, a minha aceitação e a minha disponibilidade de estar nos movimentos negros como ativista, se deu quando eu percebi que o nosso país, que o nosso Brasil, ele foi descoberto, entre aspas, pelos portugueses e, ao mesmo tempo, colonizado por eles, e aqui explorado a mão de obra escrava, vindo da África, com também a exploração do índio. Então, essa mistura dos portugueses que aqui chegaram, dos índios que aqui estavam, e dos negros que foram trazidos de forma desumana nos navios negreiros para colonizar esse país, percebendo essa miscigenação, essa junção de raças, eu então passei a entender que ser negro é você fazer parte dessa mistura, desse tempero. Então foi onde eu me auto-assumi, né? Passei então a defender a causa, e eu diria então que a descoberta foi a partir desses conceitos, mas todos nós, a Prostituta, por exemplo, com esse rostinho claro, mas ela é fruto, você que nos assiste agora pela live, é fruto dessa miscigenação, dessa mistura do português, do índio e do negro. Quando eu passei a ter essa concepção, eu então me assumi, de fato, como afrodescendente, como negro, e a pele pigmentada me favorece ainda a usar o nome político como o negão. Muito bem, um nome bem aceito. Porque, olha, é verdade isso daí, né? Porque meu pai é negro, minha mãe é índia, né? Mas eu me entendo como negra. Para mim, os meus traços negros são predominantes aos traços, né, índios. E aí mas eu sei que as pessoas olham primeiro a pele, né? A pele vem primeiro. Mas, às vezes, o preconceito vem primeiro também, não sei. Vamos lá. Vamos à próxima pergunta. Como e quando você se descobriu negro e assumiu essa identidade? Assumir a identidade você já falou, você já respondeu. Você acha que os bonfinenses negros ainda têm resistência em se reconhecer? Como negros, os bonfinenses negros. Olha, Prostituta, essa resistência não é só dos bonfinenses. Essa resistência é do cidadão brasileiro, mundial, campo-formosense. É uma questão de autoaceitação. Olha só, a senhora com esse cabelo loiro, esse tom claro, mas acabou de dizer que seus pais, seu pai negro, sua mãe índia, e você se assume como negra. Então, a questão dos bonfinenses se autoafirmarem, se autorreconhecerem, é mais uma questão ideológica. Nós fomos criados e a cultura passou de que o negro é feio, de que o negro é subhumano, de que o negro é uma raça. E com isso fez com que muita gente tivesse dificuldade de se assumir como negro. Mas nós percebemos que, mais precisamente de 2000 para cá, com as políticas públicas que o presidente Lula implementou nesse país, a presidente Dilma deu continuidade, as políticas afirmativas que chegaram nesse país, o sistema de cotas que se fortaleceu e os benefícios como bolsas de estudo para comunidades quilombolas, para comunidades indígenas. Então nós percebemos que as comunidades muita gente que não se assumia negro, em busca de alguns benefícios, como bolsa de estudo para os negros, passaram a se assumir. Então nós encontrávamos muito essa resistência aqui, Senhor do Bonfim, de muita gente de se assumir. Mas com as políticas públicas, com o avanço também das informações,
a gente percebe em Senhor do Bonfim hoje uma facilidade do alto reconhecimento de pessoas na etnia e como afrodescendentes. Muito bom. Então, isso aí é muito importante, né? A gente se reconhecer, você saber sua identidade, sua origem, e você se aceitar. Isso é libertador, né? Sobre a comunidade de Tijuaçu, conte um pouco da história sobre a comunidade de Tijuaçu, os avanços do processo de reconhecimento, a busca de recursos e qual a realidade de Tijuaçu hoje. Olha, tem várias perguntas aqui, né? História 3, primeiro, né? Avanços, 3. História, avanços, processo de reconhecimento, busca de recursos. Então vamos lá. E a realidade de Tijuaçu hoje. Aumentou. 5 agora, 5 perguntas. Pronto, qualquer coisa eu volto. Iniciar pela história. Sim, vamos. Ok. A história reza, e os historiadores têm 2 pontos para relatarem os seus relatos, que é os vestígios, que são as pesquisas arqueológicas, e também são os relatos orais, né? Então, os relatos orais, lá da comunidade do Tijuaçu, isso foi passado de mais velho para mais velho, nossos avós, bisavós, nossos pais, nos contam que, por volta de 1800, 2 negras fugiram das senzalas de Salvador. E fugindo, então, ali dos capitães do mato, para não serem aprisionadas novamente, elas se distanciaram do Recôncavo e se instalaram aqui no sertão, nessa região aqui de Tijuaçu e Cariacá. A história reza que havia negros nas minas de Jacobina. Muitos negros, de forma escravo, trabalhavam na mineração de Jacobina. Alguns negros fugiram da mineração de Jacobina e se instalaram precisamente no povoado de Cariacá. O encontro desses negros que fugiram das senzalas de Salvador com os negros que fugiram da mineração de Jacobina, surgiu então essa vila de Tijuaçu e o povoado de Cariacá. Essa é a história oral, a repetição dos mais velhos, que mais é aceita nos estudos científicos. Os estudos arqueológicos, eles também mostram que em Tijuaçu nós temos uma predominância da cor negra. Você encontra Travou. Mas volta aí, então, nessa questão por último aí. Acho que voltou agora. Pronto. Então, beleza. Vamos lá? Bem, então a história reza que 2 negras fugiram da senzala de Salvador. Tá legal aí, pessoal? Tá ótimo. Tá. Então, fugindo dos capitães do mato para não ser capturada, se distanciaram do Recôncavo e se abrigaram aqui na região de Tijuaçu. A história reza que também negros que trabalhavam em Jacobina fugiram ali da mineração de Jacobina e se instalaram aqui no município de Senhor do Bonfim, mais precisamente no Cariacá. Em cima disso, eles se encontraram e surgiu a vila de Tijuaçu. Uma das negras foi identificada como Maria Rodrigues, que é tida como a nossa matriarca. E aí os arqueólogos se perguntam, por que tanto negro junto aqui nesse povoado de Tijuaçu? É exatamente essa a resposta do surgimento da vila.
Me relembra agora a segunda pergunta? Vou relembrar. O processo de reconhecimento Pronto. de Tijuaçu. Ele se deu a partir do ano de 2000, quando um colega da UNEB, o professor Ivomar Gitânio, ele iniciou um trabalho de pesquisa sobre essa população negra de Tijuaçu. E ele, então, convidou alguns arqueólogos ligados à Fundação Cultural Palmares, que vieram de Brasília para cá, e começaram a estudar os traços, os nossos vestuários, a indumentária, a moradia. E a partir dessa pesquisa, a Fundação Cultural Palmares, em 2001 para 2002, mandou esse grupo de arqueólogos preparar os estudos e, de fato, chegou o reconhecimento que Tijuaçu é sim uma comunidade remanescente de quilombos. Nós não fomos um quilombo. O que é o quilombo? O quilombo é um lugar onde os negros se refugiavam para resistirem, para brigarem pela liberdade. Então, nós não somos o quilombo propriamente dito, porque nós somos uma vila formada por descendentes de ex-escravos. Então, Tijuaçu, ele é uma comunidade de filhos, de netos, de descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então, por isso que o autorreconhecimento, hoje ele é predominante. Mas naquela época, em 2000, houve a visita, então, aqui dos arqueólogos, dos antropólogos, e fizeram essa pesquisa e chegou o reconhecimento do ano de 2001 para 2002. Assim que foi reconhecida, vieram os recursos? Sim, sim. Assim que a Fundação Cultural Palmares certificou a nossa comunidade como reconhecida de forma legal, a Associação Agropastoril Quilombola foi fundada, um grupo de lideranças da comunidade, e eu me sinto feliz e orgulhoso em fazer parte desse grupo. Nós fundamos a Associação Agropastoril Quilombola, e na época o presidente foi o colega Valbi, que iniciou, hoje ele é atual presidente, mas foi o primeiro presidente. E aí começou então as buscas pelas políticas públicas afirmativas. E aí conseguimos vários benefícios, como o PNAE, como a aquisição do programa de alimentos, que é ligado à Conab, conseguimos computadores, conseguimos uma rádio comunitária, que infelizmente não chegou a ser instalada, mas começaram a surgir esses benefícios. Teve um programa chamado Brasil Quilombola, Cidadania Quilombola, que tirou RG, CPF, mas infelizmente o programa depois não foi adiante. E outros benefícios, equipamentos agrícolas, tratores, cultivadores. Então, os benefícios chegaram a partir da certificação. E aí, essa informação vai para todo o Brasil, para todo mundo. Comunidades quilombolas que queiram serem reconhecidas, o processo é simples, só depende que um grupo de moradores prepare uma carta de próprio punho, encaminhe à Fundação Cultural Palmares. Eles têm uma equipe lá formada que manda arqueólogos, que mandam os seus técnicos da comunidade, faz estudo, e aí, após o reconhecimento, a comunidade recebe uma certificação, e com essa certificação você pode acessar as políticas públicas. Nós estamos aqui com o vereador mais atuante de Senhor do Bonfim, Carlos Tijuaçu. Estão entrando pessoas aí, a Laisa, o Lises. A realidade de Tijuaçu hoje, então, qual é? No caso, você já fez um paralelo, você já traçou um paralelo, né? Já falou como era antes e como está depois do reconhecimento, mas ainda tem, sei lá, você poderia dizer que a realidade ainda está melhor ainda depois do reconhecimento, ou como é? A Pró Chuchu já fez aí já deixou uma deixa, né? O vereador mais atuante, obrigado.
Hoje, Tijuaçu vive um outro momento. Eu diria para Chuchu que o mais importante de tudo isso foi a autoestima da comunidade. Nós tínhamos um povo com autoestima baixa. A gente vinha para Senhor do Bonfim e aqui, às vezes, sofríamos a discriminação, o preconceito, e baixava a cabeça, voltava para Tijuaçu chorando, triste. Olha, me chamaram de feio, me chamaram de fedorento, me chamaram de analfabeto. A gente ouvia relatos de pessoas assim, quando sofria esses males do preconceito. Após o reconhecimento, a fundação das associações, que hoje lá tem a Associação Quilombo Forte e a Associação do Pastoril, as reuniões, as palestras, após tudo isso, a mente do nosso povo melhorou, a autoestima foi elevada, a escolaridade chegou. Hoje lá tem um instituto que ele já formou 2 equipes de pedagogia e alunos das cidades vizinhas, como Filadélfia, Antônio Gonçalves e Bonfim, se unem lá e tem um instituto que dá essas aulas. Então, o nível superior chegou na comunidade. Hoje, o número de jovens com nível superior aumentaram. Então, assim, hoje o Tijuaçu vive igual o Flamengo, um outro patamar. Muito bem, esse é um trabalho, esse é um verdadeiro trabalho, né, de reparo social. Mas você acha que nós já atingimos o reparo social na completude? Professora, hipótese alguma. Hipótese alguma. Tudo isso que eu relatei a nível de Tijuaçu são passos. Assim como eu tenho certeza que São Tomé deu passos, tenho certeza que Lar do Negro, que eu conheço um pouco da história e tenho informações atuais, como a grande escola que foi inaugurada lá recentemente, tudo isso são passos. Ontem. Isso, a grande escola, parabéns a Lar dos Negros. Então, tudo isso são passos pequenos, passos lentos. Mas a reparação, professora Lisandra, Prof. Chuchu, e os demais internautas que nos assistem, a reparação está muito longe de acontecer na sua plenitude. O Brasil, professora, tem uma dívida histórica com o povo negro. Eu não estou falando o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, Dilma, eu estou falando o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem uma dívida com o povo negro. Observe aí. A senhora professora, quando completar os seus anos de sala de aula, vai recorrer a uma aposentadoria. Verdade. Se por acaso hoje resolver parar de ensinar, pode receber uma rescisão trabalhista. E assim como qualquer cidadão brasileiro que trabalha e recebe o seu salário mensal. O povo negro, professora e demais internautas, chegaram aqui no Brasil em 1500, na época da colonização, e trabalharam de graça, sem receber salário, de 1500 até 1888. Só aí dá 388 anos de trabalho forçado, de graça. Quando esse contrato encerrou, digamos que foi a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio, não repararam, não pagaram, não deram terra para os negros, não deram moradia, não houve nenhum reparo social. Pelo contrário, a Lei Áurea, que alguém acha que foi uma forma de libertar o negro, abriu-se as porteiras das senzalas, as porteiras das fazendas, dos canaviais, soltaram o negro aí a ver navio, ao léu nas ruas. Agora vamos pensar como foi o dia 14. No dia 13, ele saiu da abolição. No dia 14, ele acordou e olhou assim para o céu e disse: meu Deus, aonde eu vou dormir? Onde eu vou morar?
quando eu era escravo, eu tinha uma senzala. Eu podia, pelo menos, ter um café para tomar que o meu senhor de engenho, o meu dono, me dava. E agora? Desempregado, sem terra, sem casa, sem escolaridade, sem conhecer o dinheiro. Foi aí, professora, que surgiu os guetos, que surgiu as periferias, que surgiu as favelas, as situações subhumanas. Então, é essa reparação que a gente cobra hoje. Então, está muito longe do Brasil pagar a dívida histórica com o povo negro. E a forma que a gente encontra hoje para tentar essa reparação é por intermédio das políticas públicas afirmativas, as cotas sociais e raciais e tantos outros mecanismos que possam ser direcionados para beneficiar e reparar essa dívida histórica do Brasil com o povo negro. É verdade. Então, foi muito injusto, né? O negro ele não foi apenas trazido da África, ele foi tirado de lá à força, escravizado, né? Ninguém perguntou se ele queria vir, foi escravizado. Os nossos antepassados sofreram muito, muito mesmo. Nós não temos ideia de como sofreram e de como algumas pessoas ainda sofrem hoje, e a dívida é grande, e nós temos que realmente reparar, isso é justiça social. Discorra um pouco sobre a cultura de Tijuaçu, o samba de lata. O samba de lata é famoso. É interessante ir lá conhecer, né? Esses dias agora, nessa época de pandemia, Tá travando um pouco. Voltou a conexão? Voltou. Estou vendo agora. Vamos lá. Essa época de pandemia, as apresentações estão proibidas, né? Mas Tijuaçu tem uma cultura muito forte. O carro-chefe da nossa cultura, de fato, é o samba de lata. Como que surgiu o samba de lata? Ele surgiu por volta de uma seca em 1932, onde as mulheres iam para os tanques, para os açudes, para os rios buscar água, e o sol escaldante, elas paravam nas sombras e ficavam descansando ali. Nesse momento, eles começaram a bater na lata e entoar alguns cânticos de lamentos, alguns cânticos de ninar. E com isso começou a surgir o samba de lata, e aí passou nos aniversários, nas reuniões familiares, nos casamentos, para fazer o entretenimento. Começava então a bater na lata e dançar em forma de roda, e aí surgiu o samba de lata, que graças às políticas públicas, o samba de lata começou a ser convidado para eventos, para participar, no caso aqui do Senhor do Bonfim, do São João do Senhor do Bonfim, que é uma época de muitos turistas na cidade. Então os prefeitos passaram a convidar o samba de lata para se apresentar no São João, e aí ele cresceu. Depois veio outras apresentações culturais que foram organizadas por jovens da comunidade, como a dança do parentesco. Era uma quadrilha junina formada por parentes, e numa dança mais no estilo afro, diferente um pouco das quadrilhas juninas tradicionais, e ganhou também uma grande repercussão. Surgiu depois outros grupos organizados pelas escolas, o professor Vanildo dos Santos, que é um grande incentivador da cultura. Ele começou a incentivar os jovens a estudar e pesquisarem os passos das danças afro, e hoje nós temos então a percussão afro, a dança afro. Um grupo de crianças, olhando as mães dançar o samba de lata, criaram um grupo cultural chamado Latinha da Mamãe, que era formado pelos filhos das mães do samba de lata. Então a cultura de Tijuaçu é muito rica, além da cultura tradicional que as comunidades rurais têm, que é o reizado, que é dança de roda, essas outras culturas. Mas Tijuaçu
ela tem como carro-chefe, de fato, o samba de lata, dança do parentesco, dança afro e a latia da mamãe. Aí, então, o convite vai ficar para pós-pandemia, hein? Para gente assistir. Eu já assisti algumas vezes, né? Mas outras pessoas aí, fica o convite para pós-pandemia visitar a comunidade e ver a sua cultura de perto. Qual a Antes sua da senhora, relação? antes da senhora mudar para a Sim. próxima pergunta, Uhum, então já uhum, faço aqui um convite e um pedido. Eu queria pedir a todos que nos ouvem para orarmos. Vamos entrar em oração para que essa pandemia passe. Passando, estamos próximos de novembro. Dia 20 de novembro se comemora ou celebra, ou discute, ou debate a consciência negra no todo mundo e aqui no Brasil. E aí, todos os anos, na Consciência Negra, a gente promove um desfile lá na comunidade e um balcão de discussão. E aí, nesse dia, a gente desfila pelas ruas lá de Tijuaçu, todas essas atrações culturais que eu lhe falei, e aí você está convidada com o seu público, a minha querida Pro Chuchu. é bonito, é organizado, né? Tijuaçu está bem à frente, assim, nessa parte cultural, e realmente vale a pena assistir. Qual a sua relação com Tijuaçu? Já deu alguma pincelada, mas eu queria que fechasse assim mais precisamente. É isso, é aquela questão umbilical, né? Eu tive o privilégio de nascer lá. Apesar que meu pai, em 73, 72 para 73, foi morar em Salvador em busca de trabalho. E ele trabalhava no Fratelli Vita, lá em Salvador, e morava no bairro do Uruguai, ali na Cidade Baixa. E aí, como era filho de lá da região de Tijuaçu, vinha passear, encontrou minha mãe, e aí casaram, e minha mãe foi para Salvador, com meu pai, morar lá na Rua Direta do Uruguai. Eu, depois de grande, fui lá conhecer a Rua Direta. E aí, na gravidez, minha mãe teve uma gravidez um pouco preocupante, porque estava distante dos pais, lá sozinha em Salvador, pediu para que viesse ter o parto aqui no interior. E aí então ela veio para a casa de minha avó, e por isso que eu nasci na casa da minha avó, sob as mãos de uma parteira. Então, o meu umbigo está enterrado no quintal da casa da minha avó, que ainda existe hoje ainda. Então, essa relação umbilical. Depois de adulto, me tornei representante comercial durante 12 anos, professor, essa movimentação política. Eu tive a oportunidade de sair de Tijuaçu, de morar em outros lugares, de construir uma vida fora. Mas esse cordão umbilical nunca me permitiu. E aí eu comprei casa em Senhor do Bonfim, mas mesmo assim fiz questão de fazer a minha casa lá em Tijuaçu. Então hoje a minha relação é uma relação umbilical, o meu mandato político é basicamente voltado para a comunidade de Tijuaçu, apesar que eu tenho um público evangélico, graças a Deus, que sempre me honra com a votação aqui em Senhor do Bonfim, então eu sempre divido os votos. Eu tenho uns 50% de votos lá, 50% de voto aqui, então isso me deixa muito ligado à comunidade. Então a minha ligação é de família, meu pai mora lá na comunidade, minha mãe, que Deus levou, mora na comunidade, minhas 3 irmãs, 2 são comerciantes da comunidade, uma funcionária pública, lá trabalha na escola, na comunidade. Meus filhos amam Tijuaçu, os 2 maiores, o Charles e a Tiale, amam Tijuaçu, e o Caçulinho Júnior, quando estamos um pouco ocupados no estabelecimento comercial que temos em Senhor do Bonfim, ele fica brigando, chorando para voltar para Tijuaçu, para se soltar no quilombo, correr na rua, ficar à vontade, que aqui em Bonfim não pode, os transportes, os carros, e lá ele fica mais à vontade. Então, a relação com o Tijuaçu é uma relação umbilical de amor e orgulho à minha comunidade. Ah, como é bom ouvir, né? Um homem apaixonado assim, um vereador.
que não nega suas origens e que tem orgulho de suas origens. Isso é maravilhoso, é libertador. E é bom ouvir quem sabe. Você ainda tem ideais para Tijuaçu? Ainda idealiza algumas coisas? Tem alguns projetos? Tenho. Veja bem, na atuação política, como um quilombo, você sabe que ele é muito carente, principalmente de infraestrutura. As nossas emendas que nós lutamos junto aos deputados, os recursos junto ao prefeito, nós sempre direcionamos em maior quantidade na questão da pavimentação, da infraestrutura. Então, preocupado com a rede de esgoto, com saneamento básico, com pavimentação de rua, essa tem sido o nosso foco maior para estruturar e dar uma qualidade de vida ao nosso povo. Mas agora, nesse mandato que eu estou, nós conseguimos uma emenda com o deputado federal Valmir Assunção para criar uma praça em Tijuaçu chamada Praça do Samba de Lata. Quem passa na BR-407 percebe que em Tijuaçu, logo na chegada, vindo de Salvador, tem um posto chamado Posto Barril. Lá, nesse posto, quem já passou por lá, percebe que tem um barril, que a água jorra desse barril e forma uma cascata muito bonita. Quando o artesão estava fazendo aquele barril, eu fiquei curioso o que era aquilo, e um dado dia eu parei e fiquei olhando ele trabalhar, perguntei, amigo, como é que é essa cascata aqui? E ele então começou a me explicar. E eu disse, me diga uma coisa, isso que o senhor fez aqui, essa água que jorra do barril e tal, é possível materializar essa história de Tijuaçu? Tijuaçu, como eu contei no início, tem a história de que o samba de lata, as mulheres iam para a fonte buscar água, paravam na sombra, descansavam. Aí eu contei tudo isso, aí ele perguntei, você tem como materializar isso, transformar isso numa história, em monumentos? Ou seja, numa praça, colocar umas estátuas de mulheres com latas na cabeça, e dessas latas, ao invés da água jorrar do barril, como lá no posto, a água jorrando das latas, e em volta fazer ali a cascata, bancos para as pessoas sentarem. E eu consegui uma emenda com o deputado Valmir Assunção, o projeto já está em conclusão, eu creio que daqui para o mês de setembro a gente inicia essa praça. Então vai ter uma praça lá em Tijuaçu, com uma cascata tipo aquela do Posto Barril, só que ao invés de ser barril, serão uma fonte de um lago, com as mulheres saindo do lago, com latas de água na cabeça e a água jorrando das latas, com banquinhos para as pessoas sentarem, uma área de cupo para as pessoas fazerem caminhada e depois lavar o rosto, se refrescar. E ali a gente tem então o cartão postal. Esse é o meu ideal desse momento. Mas temos outros ideais, que é alavancar a questão educacional, transformar Tijuaçu em um polo de educação, levar colégios, faculdades. Então, meu sonho é, de fato, ainda tem coisa para realizar, e fazer ali um grande museu, um museu para contar essa história verbal que eu lhe contei. Nós queremos um dia materializar isso, botar no museu, ou um centro cultural, alguma coisa assim. Eu sei que Campo Formoso, eu sei que tem um centro cultural muito bonito, então eu espero que um dia a gente transforme Tijuaçu em um celeiro de visitas, em um local onde os turistas possam ir lá conhecer a nossa cultura, até porque hoje a gente recebe muitos estudantes que fazem pesquisa sobre o povo negro, aí vão lá conhecer a nossa história. E o meu sonho também, além da Praça Samba de Lata, que já é realidade, criar também ali um museu da história do povo negro aqui da nossa região, lá em Tijuaçu. Ah, como é bom, né? Ter um representante, hein? Um representante realmente que representa parcela da população, né? Isso é bom. Ó, Carlos, e todos que estão aí participando, que estão ouvindo, vamos ter que encerrar para iniciar novamente, porque a live no Instagram é 1 hora apenas, né? Aí depois tem que fazer nova, ok? A gente encerra e volta de novo, mas não saiam daí não, volta de novo, ok?